Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez à comunidade do investidor. Dando sequência nas quintas-feiras, onde falamos sobre renda variável, eu estou fazendo uma série de aulas, começamos na semana passada, dando uma visão geral sobre imposto de renda. Devido à demanda surgida em nosso grupo no Telegram, são muitas dúvidas que têm sido postadas e a gente está fazendo um trabalho em cima dessa demanda, combinado? Hoje, então nós tivemos uma aula introdutória, quinta-feira passada, e hoje nós vamos ter um enfoque no imposto de renda no combo renda fixa. Então, como declarar renda fixa no imposto de renda? Antes de entrarmos nos ativos propriamente ditos, vamos fazer uma introdução aqui que é muito importante. Gente, eu já fiz um reforço na aula passada, mas assim, fazer a declaração anual do imposto de renda, ele é um processo um pouco trabalhoso, sim. Tem várias etapas que são específicas, que precisam de nós que estamos executando, né, fazendo a declaração, muita atenção, porque pela quantidade de detalhes, pelas etapas que existem, pelas telas diferentes, então a gente tem que ter uma atenção já normal, principalmente se tratando de um investidor com pouca experiência, fazendo a primeira, segunda, terceira declaração. Então, é um ponto importante, por isso nós estamos também detalhando mais, é um material que depois fica aí para consulta, quando for utilizar, né? Isso a gente está falando aí lá para o mês de março, abril do próximo ano, mas é importante que a gente já tenha esse conhecimento, para que daí na época a gente só faça uma atualização, a gente busque um detalhamento maior, solucione alguma dúvida pontual, mas não chegar lá no início do ano, já quando está se falando de prazos, para daí a gente começar a pensar a respeito e a buscar informação. Tá? Aí a gente vai pontualmente identificar dúvidas e aprofundar em pontos específicos da nossa declaração. Apesar disso tudo, eu quero reforçar aqui que essa preocupação, o medo do leão, o medo do imposto de renda, jamais, em hipótese alguma, pode se tornar um impedimento para que vocês invistam em renda variável, busquem outros ativos fora da poupança, para que vocês realmente adquiram a liberdade financeira. Não dá para falar, nossa, isso é muito complicado, não vou mexer mais com isso. Não pode. É só aprender, como tudo. Tudo na vida, né? Tudo que é novo, dá medo, parece grande, parece impossível de se fazer, é só aprender e aí já não é mais novidade, a dificuldade vai diminuindo com a prática e a gente se habitua àquilo. E também sempre tem a possibilidade, vocês não precisam fazer a declaração de vocês. Vocês vão no período lá necessário e contratam um contador. O contador vai efetuar para vocês e está tudo resolvido. Mas mesmo que vocês tomem a decisão de contratar um contador, é importante que vocês tenham o conhecimento. Vocês precisam ter as informações até para contratar um bom profissional, porque há muitos contadores que não têm conhecimento de bolsa de valores, não têm conhecimento de renda variável, e aí eles fazem uma declaração com erros contábeis e vocês vão ter problema da mesma forma. Então, conhecimento e informação liberta, porque a gente tem condições de negociar, de analisar, de avaliar aquilo que está nos sendo apresentado. Tá? Um outro reforço aqui. Então, assim, a declaração dos ativos, que são os tipos de investimentos que nós temos na carteira. Todos os rendimentos que a gente obteve desses ativos. Possíveis ganhos de capital que aconteceram durante o ano. O que é um ganho de capital? Né? É um termo técnico, nada mais é do que quando eu vendi uma ação ou uma cota de fundo imobiliário, por exemplo, com lucro. Então, se durante aquele período, são 12 meses, né, gente, é um período longo, se durante esse período eu fiz vendas, vamos supor, eu tinha 10 mil reais em ações da Petro 4. No final do ano, eu fiz vendas, ou então elas subiram, né, e aí eu fiz uma venda com lucro, foi para 15 mil reais quando eu vendi, eu tive 5 mil de lucros na operação, então foi um aumento de capital. Eu tinha 10 mil, no momento da venda vendi com lucro, meu capital passou a ser de 15 mil. Mesmo que seja isento, porque está lá abaixo dos 20 mil reais no mês, eu preciso declarar. É isso que eu estou reforçando aqui.
Então eu preciso declarar, é obrigatório para todos nós investidores. E aí não faz diferença se esses ganhos foram isentos ou não foram isentos de imposto de renda. Então assim, colocou R$1 na bolsa, comprou lá uma açãozinha da Oi na época que estava menos de R$1, tem que declarar. Ponto. Não tem mais, não tem menos, não tem limite, não tem bens. Colocou R$1 na bolsa, tem que declarar, que não fique mais essa dúvida, combinado? Resumindo, bem resumidamente mesmo, a gente tem meio que 4 categorias grandes, assim, dentro da declaração de imposto de renda. A gente tem a declaração de bens e direitos de ações, declaração de bens e direitos de cotas de FIIs, que são os fundos imobiliários. A gente faz a declaração dos rendimentos, aí vem os dividendos e JCP, que são juros sobre o capital das ações, e dos fundos imobiliários, que a gente chama de proventos, e alguns também usam o termo dividendos, e a declaração de ganho de capital, que são os lucros que a gente pode ter obtido através da venda de ações ou de cotas de fundos imobiliários, por exemplo, tá ok? Esse é um resumão, assim, das partes, mas a gente vai ver isso mais em detalhes, fiquem tranquilos. E assim, será, eu acredito, né, para o nosso grupo, uma boa parte das pessoas, a primeira declaração por conta de investimentos em renda variável. Antes, né, da gente iniciar a declaração propriamente dita, a gente precisa obter o programa de preenchimento e de envio dos dados para a Receita Federal, tá bom? Porque esse processo todo de declaração, ele é feito exclusivamente pela internet. Mesmo quando você contrata um contador, ele vai fazer o que você faria em casa, ele vai lançar todas as informações neste mesmo programa e fazer o envio para a Receita Federal. Então, a declaração, ela é 100% online. E o contribuinte, no caso nós, a gente faz o download do programa diretamente do site da Receita Federal. Então, eu só vou lá, faço o download para o meu computador, faço a instalação desse programa, preencho o meu CPF, e aí vou fazer o preenchimento de todos os dados lá conforme os campos, e aí eu vou começar a declaração sempre utilizando a posição que eu tinha em custódia no dia 31 de dezembro do ano anterior. Então, o último imposto de renda, por exemplo, declarado foi agora em abril de 2020, o prazo foi estendido por conta da pandemia. Então, o que valeria? O que valeu, melhor dizendo, para essa declaração? Tudo que cada um de nós tinha até 31 de 12 de 2019. No ano anterior, 31 de 12 de 2018. É sempre essa data de corte. A primeira declaração, ela sempre é mais trabalhosa, porque a gente tem que preencher tudo do zero, desde os nossos dados, dependentes, todos os investimentos. Então, a primeira declaração, ela é bem trabalhosa, é mais demorada, porque tem mais informações para colocar. Nos anos seguintes, o que acontece? Isso diminui bastante, porque a gente pode importar os dados da declaração anterior, um clique faz isso, e daí a gente só vai fazer as atualizações. Isso vai economizar um tempo grande aí da parte do preenchimento, combinado? E aí passa pela cabeça com certeza de algumas pessoas, mas será que eu preciso fazer mesmo? De repente eu tenho pouquinho investimento, ou né, fiz pouca coisa, pouco dinheiro, vou arriscar não fazer. Ok, é uma decisão individual, né, mas não é o correto, né, é obrigatório. E a Receita Federal, ela apura, ela faz realmente, audita e apura declarações de imposto de renda, assim, de milhões de brasileiros, todos os anos. Então, é importante a gente saber como declarar os investimentos todos no imposto de renda, porque existe cruzamento de dados. Tá, e os processos, né, de um tempo para cá, eles estão todos informatizados. Então, hoje é possível que a própria Receita tenha um acompanhamento que há anos atrás era mais complicado. Agora não, é tudo muito rápido, é tudo muito simples com a informatização. Então, não dá para a gente bobear. É muito importante a gente declarar todos os rendimentos também que a gente obteve com ações, com cotas de FIIs. Como eu falei lá, independente se ele foi isento ou não. Por que isso, gente? Mesmo que todos os rendimentos que vocês tiveram de ações, de fundos, sejam isentos, tá? Todos eles são isentos. Se você não declara, o que acontece? A Receita Federal, ela pode considerar tributáveis todos os valores que
se originam de aumento de capital. Então, por exemplo, se você recebe dividendos, proventos, juros sobre capital, lucros de operações abaixo de R$ 20.000 que tem a isenção do imposto de renda, mas você está tendo um aumento de capital. Quando você faz isso na declaração anual e coloca ali nos campos corretos, declarando a isenção, lá na parte de declaração de rendimentos, a Receita entende que aquilo está dentro da legislação e que você não deve a ela nenhum tipo de tributação sobre esse aumento de capital, porque você declarou corretamente dentro do prazo. Se você não faz isso, ela pode entender que ela tem o direito de tributar em cima desse acréscimo patrimonial não declarado por você. Então, é importante, antes de mais nada, além da importância e da relevância, é obrigatório, é o correto a ser feito. Vamos começar então. Eu estou pegando o Tesouro Direto como exemplo, mas na verdade, quando a gente fala aí dos investimentos de renda fixa, é muito parecido, então eu estou utilizando aqui como referência, tá bom? Esse material não tem uma preocupação de decorar tudo, de entender tudo, é um material que eu estou deixando para consulta mesmo, porque a gente vai utilizar na prática quando a gente for lá utilizar, que a gente abre a telinha, vem com esse material de consulta e a gente consegue executar ali no passo a passo. Então, não tem uma preocupação, nossa, preciso absorver, preciso aprender. A gente está tendo uma aula geral, aprendendo e deixando esse material para consulta futura, tá? Então, aqui alguns pontos importantes aí de um passo a passo. Pontos de atenção: preencha os dados corretamente e quando vocês forem colocar lá o ativo que vocês estão declarando, não abreviem nada. Coloquem o nome completo do fundo. Por exemplo, se é um fundo de investimento que tem aqueles nomes compridos, coloca o nome completo, coloca o título do Tesouro Direto sem abreviar. Então, não usem abreviações nos nomes dos ativos. Geralmente as corretoras, né, quando estão se aproximando, da mesma forma que os bancos tradicionais, elas enviam um informe de rendimentos para a gente. Enviam entre aspas. Tem corretoras que mandam pelo correio, sim. Tem corretoras que só disponibilizam lá na área de clientes, disponibilizam no site, a gente vai e consulta. E já aconteceu de corretora não fazer nenhum nem outro. Então, lembre-se de solicitar à corretora o informe de rendimentos correspondente ao ano de exercício, que é sempre o ano anterior. Então, por exemplo, na próxima declaração anual, ela será em 2021, referente a 2020. Então, a gente precisa ter em mãos os rendimentos de 1/1 a 31/12 de 2020. Tá? Então, sempre essa atenção, já vai, verifica se está disponibilizado ou se chegou pelo correio, guarda para utilizar, se não, entra em contato e solicita. Porque é nesse documento que a gente vai ter todas as informações sobre as posições, principalmente aí renda fixa que a gente está falando hoje. Mas a gente consegue receber tudo consolidado e aí vai ficar mais tranquilo da gente declarar, de não precisar ficar pegando informações aí em cada um dos cantos. Geralmente fundos imobiliários, cada um deles vai mandar um comunicado, né, um informe para vocês, vem separado por fundo imobiliário ou por gestora de fundo. Mas os demais ativos de renda fixa e variável, como ações, é através dos informes das instituições que a gente consegue as informações, tá bom? E aí a gente trabalha sempre com a declaração do saldo, falando aqui, usando o exemplo do Tesouro Direto, a gente vai ver sempre lá a declaração do saldo do Tesouro Direto, aquilo que a gente tinha na nossa conta no dia 31/12. Então, o preenchimento tem que ser feito se a gente tiver algum título público na carteira nessa data. Então, só vai ser necessário informar a Receita Federal essa posição que a gente teve no ano anterior, tá bom? Uma outra coisa importante é que a gente precisa colocar cada título separadamente, tá? Então, todo o processo de declaração, eu tenho que colocar cada um dos títulos que eu tenho. E aí eu vou repetindo passo a passo para cada título que eu tiver. Então, vamos supor aqui que eu tenha 2 títulos do Tesouro Direto IPCA+, com vencimentos, né, que são diferentes. Eu vou fazer o procedimento 2 vezes, uma para cada um dos títulos. E caso, como eu tinha comentado no slide anterior, a gente já tenha declarado o imposto de renda no ano anterior, eu consigo utilizar e fazer a atualização da situação que eu tinha no dia 31/12 deste último ano, que é o que eu vou declarar. Acaba ficando mais fácil, mas a primeira não adianta, tem que ser feito tudo à mão, tá bom? E aqui um passo a passo para vocês guardarem para consulta.
Eu vou clicar, depois que eu baixei, lembra? Baixei o programa, já fiz preenchi com todos os meus dados, eu clico lá no menu na aba Bens e Direitos. Quando eu vou declarar Tesouro Direto, eu utilizo o código 45, é uma listinha que já tem pronta lá, então se vocês clicarem para ver as opções, lá está assim, olha, aplicação de renda fixa, CDB, RDB e outros, que é o código 45, é o mesmo que a gente utiliza para Tesouro Direto. Eu vou informar a localização, vai ser sempre 105, que é o nosso país, Brasil. Eu vou colocar no campo do CNPJ a instituição onde eu fiz o investimento do Tesouro Direto. Isso gera bastante confusão também nos outros títulos de renda fixa, mas eu sempre vou colocar o CNPJ da corretora ou do banco no qual eu fiz o investimento do Tesouro Direto, que foi a instituição que intermediou. No campo discriminação, é aqui que não pode fazer abreviação, né? A gente recomenda que não faça. Eu vou colocar o título. Então, título do Tesouro Direto Selic 2025, por exemplo. Então, no campo discriminação, eu vou detalhar qual é o título, qual é o ativo que eu estou declarando. E daí a gente só vai preencher os saldos. Sempre vocês vão ter lá no final, mais à frente a gente tem um print da tela, a gente sempre tem o saldo no dia 31/12, por exemplo, seria 2020, 2019, 2018, a gente sempre tem dos 2 últimos anos. Se for a primeira declaração, vocês vão preencher só, por exemplo, aqui 31/12 de 2020, falando da próxima declaração, e vocês vão deixar o 31/12 de 2019, por exemplo, em branco. Agora, se não é a primeira declaração, vocês preenchem o saldo nos 2 campos. Isso tem tudo lá na declaração de rendimentos que vocês recebem, tá bom? Aí a gente tem a outra parte, que é a declaração de ganhos no Tesouro Direto, né? Então, a gente precisa informar a Receita Federal, ao Leão, os rendimentos que a gente obteve com o nosso título do Tesouro Direto. Qual é o passo a passo para isso? A gente vai numa outra parte do menu, vamos clicar na aba Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Todo rendimento que ficou lá retido na fonte, que a maioria dos ativos, de renda fixa já fazem isso, então a gente não precisa calcular, não precisa pagar separadamente, mês a mês, mas eles já fazem o desconto na fonte, lembra? Que a gente aprendeu lá em cada um dos títulos de renda fixa. Mas eu preciso declarar o ganho, eu não pago, mas porque já reteve lá, né? Então, na verdade, eu já paguei, né? Ficou retido na fonte, mas eu preciso declarar. Então, eu vou na aba Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Eu vou sempre selecionar a opção 06, que é Rendimentos de aplicações financeiras. Aí tem um campo lá para definir o tipo de beneficiário, que se for um investimento no teu nome mesmo, você vai pôr como titular. Vamos supor que seja um investimento que está no nome do seu filho, menor de idade, aí você coloca como dependente. Você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, de novo, que é da instituição pela qual você vendeu o título do Tesouro Direto, é a corretora ou banco. Vai digitar o rendimento referente àquele título, e isso vem direitinho discriminado no informe de rendimentos. É só ler o que está escrito lá e transpor a informação para o programa da Receita Federal. E aqui também vocês vão precisar declarar separadamente. Cada um dos títulos da carteira, vocês vão colocar lá os ganhos, né, os rendimentos que vocês tiveram, título por título. E assim vocês não vão ter problemas com o fisco. É só, de novo, respeitar o que está lá no informe de rendimentos e transportar essa informação para a tela. Tem um ponto importante também. Vamos supor que naquele ano lá que você está declarando, você teve algum título do Tesouro Direto que você resgatou ou que venceu naquele período, né? Venceu naquele ano. Então, caso tenha acontecido isso, né, o resgate ou o vencimento do título, o rendimento total das aplicações em renda fixa, ela precisa ser declarada já com desconto das taxas e dos impostos. Então, vamos supor, quando a gente faz a simulação lá no Tesouro Direto, a gente não tem o rendimento bruto e o rendimento líquido descontados, imposto de renda e taxas. É este valor líquido que a gente vai declarar.
é o que está escrito ali, entendeu? Já descontando taxas e impostos. A gente vai na aba, mesma aba, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva, é o mesmo passo anterior. Vou escolher o item 6, que é rendimento sobre aplicações financeiras, vou acrescentar as informações da forma como eu recebi no meu informe de rendimentos, confirmar os dados, conferir se está tudo correto e vou repetir esse procedimento para cada título que tiver dentro dessa condição de vencido ou resgatado. Vamos falar então de outros títulos de renda fixa. Eles são separados geralmente em dois grupos. A gente tem algumas aplicações que são isentas de imposto, a gente tem a poupança. E se alguém ainda está com dinheiro na poupança e vai declarar, né? Fazer o quê? Precisa declarar. A gente tem poupança, LCA, LCI, CRA, CRI, as debêntures incentivadas, né? Somente as incentivadas têm a isenção. E a gente tem um outro grupo que são sujeitos à tributação exclusiva na fonte. Aqui entra o Tesouro Direto, que eu acabei de usar como exemplo, os fundos de investimento em geral, tá bom? Que a gente aprendeu sobre todos os tipos, aqui em renda fixa a gente tem vários tipos deles, CDBs, RDBs, enfim. Todo investimento em renda fixa que tem lá a tributação de imposto de renda. A gente também vai precisar informar os valores nas fichas lá, né, nas abas da declaração, de forma separada, para cada tipo de investimento. O processo é o mesmo que eu detalhei acima nos slides anteriores, que a gente usou lá o Tesouro Direto como exemplo. O que vai mudar são os códigos de acordo com o ativo. O restante eu vou fazer tudo igual. Então, por exemplo, se eu estou declarando LCI e LCA, eu vou usar o mesmo código 45. CDB, RDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, eu utilizo sempre o código 45. Às vezes acontece, pessoal, aqui vale um reforço, a Receita Federal, às vezes de um ano para o outro, faz atualização no programa e às vezes ela altera um código ou outro. Então é importante que a gente vá lá na descrição e confirme, porque pode ter tido alguma alteraçãozinha aí e isso acaba ficando um pouquinho desatualizado. Mas eu preciso escolher o código correto de acordo com o ativo, tá bom? Já se eu for declarar, por exemplo, investimentos na poupança, a gente até põe investimento, né? Eu vou pôr entre aspas, né? Porque eu não tenho nem ganho, mas um investimento na poupança. Já eu utilizo o código 41, que é específico para caderneta de poupança, tá? E assim eu vou. Para cada tipo de ativo, eu só preciso adequar o código. E aí eu vou repetir o processo para todos os investimentos que eu tiver em renda fixa. Aqui eu estou colocando um print de tela, olha só como é muito mais simples do que parece. Então, enquanto a gente estava lá nos slides anteriores, eu parece que estou vendo aqui o meu pessoal já arregalando o olho, assim, ficando com os cabelos em pé. Nossa, que complicado, quanta informação, deixa eu ler de novo, deixa eu dar pausa na aula. Gente, tudo aquilo que está lá, que parece um monstro que vai nos engolir, é só essa tela aqui, é muito simples. Por isso que eu fiz questão de colocar o print para desmistificar. É o medo, é a insegurança que faz com que tudo seja maior e mais complexo do que é na verdade. Olha que tela simples. Eu vou aqui, ó, na aba Bens e Direitos, como eu coloquei, aí a gente clica em Novo, tem um botãozinho ali embaixo, eu clico em Novo e caio nessa tela. Olha aí, eu só vou escolher o código correto, sempre vai ser 105. CNPJ eu vou pegar, né, no próprio informe de rendimentos, isso vai estar constando lá. No campo de discriminação eu vou especificar, olha, aplicação de renda fixa, CDB, LCI, LCA, banco XYZ, isso tá lá também quando a gente faz a compra no site da corretora, tá lá discriminado o nome certinho, vai vir no informe. E aqui os últimos campos, olha, situação em 31/12 dos 2 últimos anos, né, do ano que eu estou declarando e um ano atrás. Se é a primeira eu deixo aqui em branco, né, se for a minha primeira declaração, porque eu não tenho movimentação no ano, não o último imediato, mas lá no anterior, e preencho aqui e acabou. É isso, é só isso. Então, respirem e não tenham medo do leão, né? É só a gente fazer da maneira correta, é um passo a mais nessa liberdade que a gente está adquirindo quando a gente passa a morar nesse universo dos investimentos, combinado? Por hoje é isso, meus anjos, sejam imensamente abençoados, eu deixo aqui um beijo no coração de cada um de vocês. Nós estamos indo com calma, gradativamente, agora por tipos de ativos, para vocês verem que não é nada que não seja possível ser feito.
É tranquilo, é trabalhoso sim, não é gostoso de fazer, a gente investe um bom tempo fazendo a declaração, mas é tranquilo, fica tudo certo e é só um passo a mais nessa jornada que estamos juntos, combinado? Vejo vocês na próxima aula.